Fala galera, eu sou o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o HIIT, que é uma tendência aí onde você consegue emagrecer não passando muito tempo dentro de uma academia ou numa esteira. Então fique ligado que o conteúdo de hoje é super completo. Inclusive o HIIT é um tema onde no fim da minha faculdade, quando eu estava fazendo meu TCC, eu abordei. Então eu fiz um TCC, uma revisão bibliográfica com base nos estudos referente ao HIIT. Então eu vou ter muita informação aí legal para passar para vocês. E quando eu estava estudando sobre o HIIT na faculdade, na época era uma super tendência, então tinha muitos influenciadores, pessoas na internet passando treinos com o peso do corpo, HIIT e tudo mais, treinos de 4 minutos, enfim, estava super bombando naquela época, até hoje a gente ouve um pouco sobre o assunto também. Só que estudando, eu comecei a perceber que o HIIT não era aquilo que se estavam propagando pela internet. O HIIT ele vai muito além, tem um jeito específico de ser feito, tem coisas que precisam ser levadas em consideração para a gente considerar mesmo que o HIIT é realmente HIIT. Quando você faz o HIIT usando o peso do corpo, por exemplo, fazendo HIIT com polichinelos, ou fazendo HIIT fazendo agachamento com peso corporal, ou qualquer outro exercício onde você utiliza apenas o seu corpo como ferramenta, há uma grande tendência de você não estar realizando o HIIT. E por que você não está realizando o HIIT? Porque o HIIT ele é um treinamento que ele é curto, porém de alta intensidade. E geralmente esses treinos eles são curtos, porém eles não entregam alta intensidade. Por que eles não entregam alta intensidade? Porque quando você realiza somente com o peso do corpo, há uma tendência de você não conseguir realizar o seu máximo, você não conseguir entregar a máxima velocidade. Diferente quando é realizado numa esteira. Por exemplo, a esteira ela tem um seu rolamento próprio, você escolhe uma velocidade e aquela velocidade ela vai continuar independentemente do seu cansaço físico. Então você pode ficar muito cansado, mas o rolamento da esteira não vai parar, ela vai continuar rolando. Então isso impulsiona você a manter o seu ritmo, você manter a sua velocidade. É por isso que o HIIT, sendo realizado numa esteira, ele é melhor do que sendo realizado com peso corporal. Então é impossível fazer um HIIT com peso corporal? Não é impossível. É possível você atingir alta intensidade. Mas a esteira, ela te impulsiona a você conseguir manter essa alta intensidade. Pelo mesmo motivo que eu já havia citado. Ela tem o seu rolamento, ela puxa, ela direciona a velocidade. A velocidade ela não para, ela se mantém. Mesmo que o seu esforço físico ele começa a ser debilitado, porque você começa a cansar. Então, pelo fato de você começa a cansar, você começa a diminuir, então, a intensidade. Mas, tem sim pessoas que realizam com o peso do corpo e conseguem manter a alta intensidade e ter os efeitos que o HIIT promove. Mas, na maioria esmagadora que a internet entrega em referente a HIIT, não é isso que é proposto. Você vê pessoas fazendo exercícios com baixa intensidade e falando que é HIIT. Então, entenda, HIIT é alta intensidade. HIIT não é apenas um treinamento curto. Ele é curto, mas para ele equivaler ao cardio tradicional, ele precisa ser de alta intensidade. Dessa forma, ele vai fazer com que você tenha efeito. E aí eu comecei também nessa época que eu estava fazendo o meu TCC, a perceber que o HIIT é uma modalidade muito interessante, porque até mesmo a forma que ela utiliza a gordura como fonte de energia é diferente do cardio tradicional. O cardio tradicional ele utiliza a gordura como energia da seguinte forma: você realiza o cardio, então predominantemente o seu corpo tem uma tendência de utilizar gordura como energia, como substrato energético. Já no HIIT não, você utiliza carboidrato. E aí você deve estar se pensando agora, pô, mas qual é a vantagem então de eu fazer HIIT já que ele não utiliza gordura, ele utiliza carboidrato? Aí que vem a grande questão. Pelo fato que você utiliza carboidrato, é por isso que é importante a sua alimentação conter carboidrato, claro, na quantidade exata, né? Porque quem come carboidrato de forma exagerada, demasiada, tende a acumular gordura. Quando você come carboidrato da forma correta, ele te dá energia suficiente para você fazer um bom treino de HIIT. E quando você faz esse bom treino de HIIT, sabe o que acontece? Você consegue alcançar a alta intensidade. E quando você alcança a sua alta intensidade, o seu corpo ele quebra o ponto de equilíbrio dele, que a gente chama de homeostase. E quando se quebra essa homeostase, o seu corpo ele entra em colapso. E ele começa a trabalhar nessa recuperação de ponto de equilíbrio. Então ele começa a se restabelecer. Nesse processo de restabilização, ele começa a utilizar a gordura como fonte de energia. Então ele é o treinamento onde você queima gordura após o exercício. Então entenda, a queima do HIIT ela acontece após o treino e não quando você está realizando ele. Quando você está realizando ele, a ideia é atingir alta intensidade. Por isso
Por isso que você tem que atingir alta intensidade, senão você não tem os efeitos do HIIT. Então tem muitas pessoas que confundem o HIIT que tem na internet, utilizando o peso corporal, fazendo os exercícios de intensidade que não está sendo ao máximo, não está se levando ao extremo, com o HIIT verdadeiro, que traz os benefícios em relação à queima de gordura. Então entenda, para que o HIIT seja eficiente, você precisa chegar na alta intensidade, porque é a alta intensidade que vai fazer o seu corpo entrar em colapso e ele vai precisar se restabelecer disso, e ele vai utilizar a energia, gordura como fonte de energia. Então, na hora de fazer o HIIT, é isso que você tem que levar em consideração. Ele é curto, porém, ele precisa ser muito, mas muito intenso, porque assim você vai conseguir obter os benefícios em relação à queima de gordura. E o HIIT, ele tem uma série de protocolos. Tem protocolos de até 30 minutos. Até 30 minutos, o HIIT ele é considerado HIIT. Após isso, já é considerado como aeróbico contínuo. Por que é considerado como aeróbico contínuo? Porque a duração é muito longa para que você mantenha uma alta intensidade. E o mais legal do HIIT é que quanto menor é em questão de duração, mais intenso você consegue ser. Consequentemente, por mais intenso você ser, você gera mais resultados em relação ao efeito que o HIIT traz após o exercício, que a gente chama de efeito EPOC, que é o momento onde o seu corpo ele se recupera do estímulo que você entregou a ele. Então o HIIT ele é uma possibilidade aí interessantíssima para você. Eu quero te passar alguns protocolos de HIIT, que são protocolos que eu utilizo com meus alunos do método Vitrine, você pode utilizar também. Lembrando que nem sempre aquele protocolo que ele é mais longo, ele é tão eficiente quanto o protocolo que ele é mais curto. Inclusive tem um caso da Flávia, aluna do método Vitrine. Ela conseguiu ter esse resultado fazendo HIIT. Ela fazia musculação e após a musculação ela fazia apenas 4 minutos de HIIT, que é o protocolo Tabata, onde ela fazia 20 segundos de estímulo por 10 de descanso. E ela fez isso durante 3 meses e esse foi o resultado que ela teve sem precisar passar 1 hora na esteira, sem precisar passar 30 minutos na esteira. Simplesmente com 4 minutos, porém na intensidade elevada, promovendo aí os resultados que o HIIT traz. E antes de eu te mostrar esses protocolos, eu quero que você entenda como que o HIIT acontece. Por isso eu vou te mostrar na prática como realizar o HIIT. Galera, então vamos aqui para a prática de como fazer o HIIT. A primeira coisa é interessante você fazer um aquecimento, então esse aquecimento ele pode ter até uma duração de 5 a 15 minutos, onde você faz uma caminhada, você mentaliza que você vai precisar chegar a alta intensidade. Então é super importante que você faça esse aquecimento para você também preparar o seu corpo para dar um estímulo ainda melhor. Você pode fazer esse aquecimento tanto caminhando ou com pequenos trotes, uma velocidade bem tranquila mesmo, só para o seu corpo esquentar, para você conseguir sinalizar para ele que o HIIT vai começar a acontecer, tá? Então depois desse aquecimento a gente começa a realizar o HIIT. Mas eu sei que muitos de vocês, a partir do momento que vai começar a fazer o HIIT, é extremamente iniciante. Nunca fez tudo mais, às vezes tem até insegurança de correr. Então a gente faz um processo pedagógico, é um processo onde você aprende como se posicionar na esteira, como sair e entrar na hora de fazer o HIIT. Então eu vou fazer esse processo aqui com o Felipe. Felipe, segura aqui, tá? Aqui é a sua segurança, ele já fez de forma muito fácil e rápida, e agora você vai voltar para a esteira. Então você vai treinar isso, uma velocidade mais tranquila, você vai treinar em ir para a lateral da esteira e voltar. Mais uma vez, pro lado e volta. E você pode começar bem iniciante mesmo, com a velocidade bem tranquila, e conforme você vai pegando o jeito, você vai aumentando cada vez mais essa velocidade e vai tentando fazer essa adaptação de sair e entrar na esteira. Depois que você conseguir fazer isso em velocidade onde você está andando, você tenta fazer isso em velocidade de corrida. Então você coloca uma velocidade acima de 7, que é o momento onde você já começa a trotar e começa a fazer isso em uma velocidade maior. Ó. Vai para a lateral e volta. E aí na hora que você voltar, tenta não voltar com os pés juntos, tá? Volta com um pé de cada vez. Encaixa o seu pé dominante, esquerdo ou direito, e aí você dá a primeira passada e depois você dá a segunda passada. Dessa forma você vai conseguir fazer sem se prejudicar e tudo mais. E aqui a sua segurança. Se você estiver segurando firme nessa lateral da esteira, não tem como você cair. Pode segurar, Lipe. Volta, não solta daqui, tá? Segura. Volta novamente. Segura. Você pode voltar. Quando você se sentir confiante, você solta. Pode soltar agora. Show. Então faz esse processo, ó. Pega. Vai para lateral. Volta. Sentiu segurança na corrida, você pode soltar a mão. Tá bom? E você volta pro estímulo, tá? Pode ir para a lateral, Lipe. Eu vou fazer aqui
com o Lipe um protocolo, que é um protocolo mais curto de HIIT, senão a gente vai tomar muito tempo desse vídeo, que é o protocolo Tabata, onde ele vai fazer 20 segundos de estímulo por 10 segundos de descanso. Ou seja, ele vai fazer 20 segundos de corrida e vai descansar 10 segundos na lateral da esteira. O descanso que ele vai fazer agora é um descanso passivo. Por quê? Ele vai correr e vai descansar parado. Só que é um descanso muito curto, que é um descanso só de 10 segundos. Existe também, como eu falei no vídeo, descanso ativo, onde ele simplesmente diminui a intensidade, mas nesse caso ele vai parar por completamente, tá? Então a gente vai começar a fazer o HIIT, a gente já sabe basicamente qual que é a velocidade do Felipe para ele fazer o HIIT. Então a gente vai fazer aqui um HIIT para vocês verem como é que é. Estamos chegando aqui na velocidade 12, 13, dá pra fazer bastante, né? Vou chegar lá em cima. Boa, a gente vai começar aqui com ele na velocidade 16, tá? Eu vou zerar a esteira e você corre, beleza? 1, 2, 3, valendo. Então aqui no caso, ó, 20 segundos de estímulo. Para ele, você vê que ele está fazendo com muita facilidade. E o HIIT ele é muito individual para cada pessoa. Então tem pessoas que vão correr mais, tem pessoas que vão fazer mais intenso. O importante é que ele esteja ajustado para você. Então ele eu vou puxar aqui para 17. A velocidade da esteira ela chega a 18 e a gente vai chegar nesse HIIT de hoje. Pode pular para o lateral. Ele já fez os primeiros 20 segundos. Agora ele está descansando 10 segundos ao lado da esteira. Depois dos 10 segundos ele vai voltar. 27, 28, 29, 30. Correu. E agora ele vai correr até 50 segundos, que vai dar um total de 20 segundos aqui na esteira. Então é dessa forma que você vai se nortear. Bora. Mais 10 segundos de corrida ali. O importante é que você chegue na alta intensidade. Seu corpo ele tem que entrar em colapso. Boa, ele acaba de realizar o segundo tiro, ele completou o primeiro minuto. Faltam mais 3 ele fazendo esse esquema, onde é 20 segundos de estímulo, 10 de descanso. Agora eu vou aumentar para 17,5. E quando você estiver realizando o HIIT, é isso que você tem que fazer. Você tem que testar as velocidades, para você saber qual que é a velocidade para você fazer o HIIT. Então, ó, aqui a gente está testando. A gente viu que 16 está leve para ele, viu que 17 está leve. A gente está aumentando, a gente está para 17,5. 20 segundos de estímulo. Vai chegar, chegou aos 20 segundos, pulou. Respirou, aproveita bem esse descanso, procura buscar uma boa respiração e vai voltar novamente. Chegou aos 30 segundos, ele vai correr. E agora eu vou chegar no 18. Ele já está começando a ficar ofegante, já está começando a chegar à máxima intensidade dele. Agora a gente está na máxima velocidade da esteira, que é 18. E quanto menor é o HIIT, que no caso esse de 4 minutos, mais intenso você precisa ser. Então entenda, às vezes o HIIT parece ser inofensivo, apenas 4 minutos, mas a alta intensidade é muito maior. Então é muito mais fácil você manter uma intensidade num curto período de treinamento do que num treinamento muito longo. Imagina você fazendo isso por 30 minutos, você não aguentaria, agora por 4 você consegue. Então é por isso que você tem a tendência de ser muito intenso. Ele acabou de chegar no segundo minuto, agora a gente está fazendo então aí mais um tiro de 20 segundos. Vamos aí. Não para. Respira. Boa, a gente está quase completando o terceiro minuto e vai faltar apenas uma rodada para finalizar. Prepara. Vai. Boa. Agora aqui. Agora já falei tudo que eu deveria fazer. Agora é você. Boa. Boa, chegamos então ao último minuto do HIIT Tabata, onde ele está fazendo 20 segundos de estímulo com 10 de recuperação, no caso aqui passivo, onde ele para completamente. Agora é o penúltimo tiro dele. Vai 10 segundos, bora. Boa. Chegamos agora no último tiro. É o último para finalizar o HIIT. Nesse último tiro, ele vai fazer 30 segundos para completar os 4 minutos. Descansou 10, deu 30 segundos agora. Arrepia. Agora é o último tiro para finalizar. Vamos. Aguenta. Boa. Vocês perceberam que assim, ó, no finalzinho do HIIT, ele já estava tipo, até perdendo um pouco da distância aqui, porque estava realmente chegando ao máximo dele. E a sensação do HIIT é exatamente essa. Você tem que chegar no final dele acabado, ofegante, o coração está acelerado? Coração acelerado. Então essa é a ideia do HIIT. E aí, ao finalizar o HIIT, você faz uma caminhadinha leve, que essa caminhadinha vai ajudar você a se recuperar de uma forma mais rápida. Liberar ali coisas que estão fazendo você sentir com essa sensação de ofegância, cansaço e fadiga. Então fazer essa caminhadinha, mesmo que ela seja bem grotesca, bem tranquila, vai te ajudar a se recuperar mais rápido. Mas isso é realmente o HIIT, isso é realmente ser intenso, você chegar ao máximo
chegamos aqui na velocidade 18, é o máximo que a gente conseguiu aqui na esteira. Talvez o seu máximo seja 12, talvez o seu máximo seja 11, talvez você esteja começando, entende? Então entenda, o importante é você progredir e chegar na sua máxima velocidade cada vez mais, assim como o Felipe chegou aqui agora. Então isso que é HIIT. O HIIT, ele é uma abreviação do inglês de High Intensity Interval Training, que na nossa tradução seria treinamento intervalado de alta intensidade. Então, o grande diferencial do HIIT é isso daqui, ó, alta intensidade. Pois a alta intensidade que promove os resultados em relação ao HIIT. E o HIIT, além de ele ser de alta intensidade, ele é um treinamento intervalado. O que significa isso? Significa que existem momentos que você dá um estímulo, ou seja, você faz o seu corpo alcançar essa alta intensidade, e tem momentos que você dá descanso. E esses descansos, eles podem ser ativos ou passivos. Qual seria a diferença de um descanso ativo para um descanso passivo? O descanso ativo é o momento onde você está na alta intensidade e você simplesmente reduz essa intensidade. Você vai para uma caminhada ou para um trote e aí você entra numa baixa intensidade. Então você troca um descanso que seria totalmente parado para um descanso que ele é mais leve. Você simplesmente está se movimentando, porém não na mesma intensidade, de fato, da alta intensidade do HIIT. E já o descanso passivo seria a parada total. Então você está correndo, você simplesmente para, você descansa parado. E aí existem protocolos que utilizam o descanso ativo e existem protocolos que utilizam o descanso passivo. Mas o HIIT, ele é um treinamento que é intervalado, com descansos ativos ou passivos, de alta intensidade. Então você precisa chegar na alta intensidade para ter os benefícios que o HIIT promove. E qual que seria, então, a diferença do cardio convencional, que é aquele tradicional, que geralmente você faz andando na esteira ou faz fazendo um trote, para o HIIT? São 3 coisas que a gente leva em consideração. A primeira coisa é o tempo entre os dois. O cardio tradicional, ele tem uma duração mais longa, o HIIT, ele já tem uma duração mais curta. Isso acaba diferenciando entre os dois. O HIIT, por exemplo, ele só é considerado HIIT se ele não passa de 30 minutos. Porque se ele passa de 30 minutos, ele já vira cardio, porque ninguém consegue manter uma boa intensidade altíssima por mais de 30 minutos. E isso é muito engraçado, porque quanto menor o HIIT ele é, mais intenso ele é. Então, fazer um HIIT em 5 minutos, ele é mais intenso do que você fazer em 30. Você consegue se doar mais em 5 minutos do que se doar em 30 minutos, entende? Então, quanto menor o HIIT é, a tendência de ele ser mais intenso. Então, muda em relação ao cardio tradicional para o HIIT, seria então também o tempo. Outra coisa, a intensidade. Então, no caso do HIIT, é uma intensidade altíssima. No caso do cardio tradicional, é uma intensidade mais leve a moderada. E aí a terceira coisa que diferencia entre o cardio e o HIIT é a queima de gordura, que eu vou explicar para você como é que funciona. No aeróbico tradicional, no cardio tradicional, a queima de gordura ela acontece quando você está realizando. Então, quando você está lá por 30 a 1 hora caminhando, você está usando predominantemente gordura como fonte de energia, de forma predominante, não total. Já no HIIT, você usa predominantemente carboidrato. E aí agora você deve estar se pensando, caraca, então qual que é a vantagem de eu fazer o HIIT se ele não utiliza gordura? Essa é a grande questão. A queima do HIIT não acontece quando você realiza. Quando você realiza, você usa predominante carboidrato. É por isso que é importante, na sua alimentação, você consumir carboidrato. Carboidrato é o nosso substrato energético principal, é o que vai te dar de forma principal energia. É claro que se você consumir em excesso, você acumula gordura. Seu corpo ele não tem como utilizar todo aquele carboidrato que você está dando para ele, ele vai lá e acumula na barriga, acumula no braço, no corpo inteiro. Mas se você comer na quantidade certa, vai ser suficiente para você fazer um bom treino de HIIT. Mas só para contextualizar. Então no HIIT você usa carboidrato como fonte principal de energia, para você chegar na onde? Na alta intensidade. E quando você chega na alta intensidade, você promove os resultados do HIIT. Porque quando você faz, não ocorre de forma expressante a queima de gordura. Mas após o treinamento,
quando você está na sua casa depois do seu treino, você estar queimando gordura. Porque o HIIT ele é tão intenso, mas tão intenso, que ele faz o seu corpo entrar em colapso. E para isso, o seu corpo ele precisa se recuperar. Então, seu corpo se recupera e ele gasta gordura nessa recuperação. Então, a queima do cardio tradicional é durante a realização. A queima do HIIT, ela acontece após o exercício. Porque você treina menos e você dá um efeito no seu corpo, que a gente chama de efeito EPOC, que é um efeito que vai fazer você queimar a gordura 24, 48 horas após o exercício. E isso é muito bom para você ter resultado. Tabata, que é o primeiro aqui do nosso protocolo, onde o Felipe fez 8 séries, fazendo 20 segundos de estímulo, com 10 segundos de descanso. E no caso aqui, foi um descanso passivo. Por que foi passivo? Porque ele parou, descansou parado. E aí tem um descanso também ativo. O segundo protocolo que eu quero te passar é o Timmons, onde você faz 3 séries com 20 segundos de estímulo, igual o Tabata, porém o descanso é de 2 minutos. Nesse caso, é um descanso ativo. Ou seja, em vez de você parar do lado da esteira, igual a gente fez no exemplo, no Tabata, você faz uma caminhada ou um trote mais leve do que sua intensidade máxima, do que sua velocidade máxima, de 2 minutos. Esse protocolo aqui ele é muito bom para quem está iniciando no HIIT, porque 10 segundos de descanso é muito curto. Então é mais para quem está bem condicionado. Então você pode iniciar com 20 segundos de estímulo, onde você alcança sua máxima intensidade, e depois você faz os 2 minutos de descanso para você se recuperar e conseguir fazer mais uma série. E aí você vai fazer isso durante 3 séries. E assim, o HIIT ele é a melhor forma de você conseguir ter resultado. Então, eu falei no início do vídeo que as pessoas faziam ali certos treinamentos utilizando o peso do corpo e tudo mais, e que isso na verdade não era HIIT, porque não se tinha alta intensidade. Por que não se tinha alta intensidade? Justamente pelo motivo de utilizar o peso do corpo na hora de fazer o exercício. Então imagina que eu vou fazer um polichinelo. Eu vou fazer um polichinelo e vou fazer um Tabata. 20 segundos de polichinelo, 10 segundos de descanso. Vai ter um momento que eu vou começar a sentir cansaço e automaticamente eu vou começar a ceder o meu esforço. E eu não vou conseguir doar o meu máximo na hora de fazer esses polichinelos. Já na esteira, como você viu no exemplo do Felipe, por mais que ele estava cansado, a esteira ela continua te puxando, ela continua o rolamento dela, então ela te impulsiona a você manter a alta intensidade. Então o HIIT de verdade ele é feito na esteira. Ah, então quer dizer que com o peso corporal não tem como fazer HIIT? Tem como fazer, mas você tem que estar extremamente motivado, você tem que se esforçar bem para você conseguir ter os efeitos que o da esteira promove. Porque o da esteira, ele te impulsiona, ele vai te puxar a fazer. Então, você vai conseguir a alta intensidade. Então, o HIIT na esteira é uma forma de impulsionar os seus resultados em relação ao emagrecimento. É por isso que esses protocolos aqui que eu estou citando, eu indico que você faça na esteira. Porque nos estudos todos que mostraram, tem sim pessoas tendo resultado fazendo exercícios utilizando apenas o peso do corpo. Mas na esteira não tem como. Vai te promover resultado. Porque ela te impulsiona a você conseguir fazer. E aí vem outros protocolos também, como o Sloth, onde você faz 4 séries com 4 minutos de estímulo, 4 minutos correndo, com 3 minutos de descanso. Você repete isso 4 vezes. Isso vai ter uma duração muito alta, vai dar um total de 28 minutos. E olha que legal nesse Sloth aqui. Entenda que você vai ser muito mais intenso fazendo 20 segundos do estímulo do que 4 minutos. Ou seja, o HIIT ele é assim, quanto mais baixo é a duração dele, tanto de estímulo como de duração total, mais intenso você vai conseguir ser. Então, mais intenso vai ser o seu resultado. Já aqui, no Sloth, não é um estímulo tão curto, então você vai fazer um tiro que não seja tão intenso. Porém, tem como ser muito intenso nesse Sloth. Muito bom para quem talvez está iniciando, começar por ele, depois ir para esse, depois ir para o Tabata e tudo mais. E aí tem um protocolo que é o Jibala. O protocolo Jibala são 10 séries de 60 segundos de estímulo, ou seja, 60 segundos correndo, com 60 segundos de descanso. Se são 2 minutos a cada série, esse protocolo tem uma duração de 20 minutos. Também é uma opção muito boa. Você vai fazer 60 segundos de estímulo,
que é apenas 1 minuto, também não é uns 4 minutos igual sloth. Então você vai conseguir ter uma boa intensidade e você vai ter 60 segundos de descanso, onde você vai ali se recuperar, fazendo ali também um descanso ativo. Então, no caso aqui do sloth, Gibala e o Timmons, o descanso ele é ativo, porque imagina você fazer 20 segundos de estímulo e ficar 2 minutos panguando, olhando para nada. Então é interessante que você faça só um descanso ativo, que é um descanso onde você simplesmente diminui a intensidade e faz de um jeito mais leve. Já no caso do Tabata, você precisa de um descanso que seja passivo, porque são só 10 segundos, então passa muito rápido. O Felipe estava fazendo lá, tá vendo que o negócio era complicado. E aí, para quem o HIIT seria uma possibilidade interessante? Para as pessoas que buscam emagrecimento e que não têm muito tempo. Então, não quer passar ali 30 minutos, 1 hora fazendo um cardio, quer fazer algo mais breve, mais tranquilo, de 4 minutos, por exemplo, que é o caso do Tabata. Olha o caso aqui da Flávia. A Flávia, aluna do método Vitrine, conseguiu ter esse resultado fazendo musculação e após a musculação fazendo Tabata. Apenas 4 minutos de duração, onde ela buscava progredir a cada treino. Então ela começou na velocidade mais tranquila e foi cada vez mais evoluindo. E conseguiu ter esse resultado. Então o HIIT é uma excelente opção. Se você faz musculação, você precisa fazer HIIT? Como que o HIIT é importante no emagrecimento? Entenda o seguinte, o emagrecimento acontece através de um déficit calórico. Ou seja, você gasta uma quantidade de energia diariamente e você precisa consumir em questão de calorias, de comida, uma quantidade que seja menor do que a quantidade que você gasta. É como se fosse um saldo devedor, você precisa dever energia para o seu corpo. Então imagina aí que você ganha por mês R$1.000, mas você gasta no seu cartão de crédito R$1.500. Por mais que você ganhe 1.000 e você pague a sua fatura do seu cartão, você vai dever R$500. Então é isso que você precisa fazer para o seu corpo, você precisa dever para ele, precisa dever energia. Então dessa forma você consegue emagrecer. Então o que o HIIT vem fazer? O HIIT vem para aumentar o seu gasto energético. Então é uma excelente opção para pessoas que trabalham o dia inteiro sentado, como médico, nutricionista, recepcionista, porque essas pessoas geralmente não têm um gasto energético muito alto. Então se você se enquadra nesse grupo de pessoas que passa a maior parte do tempo do dia parada, é muito importante você fazer o HIIT, porque o HIIT vai fazer o seu corpo gastar mais energia, mesmo indo em repouso, quando você estiver em casa, trabalhando, ou descansando, enfim. Então vai ser um tipo de modalidade que vai aumentar o seu gasto energético. Consequentemente, por aumentar o seu gasto energético, vai ser mais fácil você manter um déficit, que seria o quê? Você consumir uma quantidade menor do que a quantidade que você gasta diariamente. Então o HIIT ele é uma excelente opção para as pessoas que não têm muito tempo e ele também dá uma sensação de superação. Então a cada treino você vai se superando. Então você viu o exemplo do Felipe, ele fez no 18, mas se tivesse uma esteira que chegasse a 19, a próxima meta dele seria 19 e cada vez mais ele ia progredindo. E essas progressões elas precisam ser tranquilas, de 1 em 1, de 2 em 2. Então na esteira tem a velocidade completa, por exemplo, 1, 2 e 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. E tem a velocidade fragmentada. O que seria a velocidade fragmentada? É um pontinho que você aumenta. Então, por exemplo, se você o Felipe, no caso, está fazendo 18, a próxima, se a esteira chegar, seria 18.1, depois 18.2, depois 18.3, 18.4, até que ele chegasse a 19. Então, você que vai começar a fazer HIIT, talvez você não consiga fazer no 18. Você comece no 7, comece no 15, enfim. O importante é que você tenha uma progressão, porque dessa forma o seu corpo vai entender que ele precisa eliminar a gordura, porque você sempre vai estar entregando para ele uma alta intensidade. Inclusive, o HIIT, os estudos apontam que ele tem uma eficiência maior para a gordura visceral do que a gordura subcutânea. Qual que é a diferença da gordura visceral para a gordura subcutânea? A gordura visceral seria essa gordura que a gente consegue pegar aqui no corpo, né? Ó, se a gente pega aqui na barriga, pega nas costas e sente. Qual que seria a gordura visceral? Seria a gordura que ela fica atrás das vísceras, que geralmente dá aquela barriga mais protusa, aquela barriga que a gente chama de barriga de chope, entende? Então essa barriga aí, essa gordura que fica atrás ali, próxima ali às suas vísceras, do seu abdômen, é uma gordura que ela pode ser eliminada principalmente no HIIT, porque os exercícios de alta intensidade liberam hormônios que são lipolíticos. O que seriam hormônios lipolíticos? São hormônios que queimam gordura, que no caso é a adrenalina, a norepinefrina, que são as catecolaminas. Então esses hormônios vão fazer com que você elimine principalmente a sua gordura visceral, mas também faz com que você elimine a sua gordura subcutânea. Então ele é eficiente para os dois, mas os estudos apontam que ali parece que para a gordura visceral ele tem uma
um propósito ainda maior. Então o HIIT ele só não é indicado para pessoas que não podem fazer exercícios que tenham impacto no joelho. Então imagina você correndo lá na esteira, impacto e tudo mais, pessoas que não podem fazer exercício com impacto, não é interessante o HIIT, pode optar pelo cardio tradicional para aumentar o seu gasto energético. Mas qualquer pessoa, os estudos apontam que muitas pessoas foram beneficiadas fazendo HIIT. Idosos, diabéticos, pessoas que são inexperientes, que nunca treinaram antes. Claro que existe uma fase pedagógica, como a gente ensinou no exemplo, você começar aos poucos, você treinar a saída e a volta da esteira. Tudo isso vai fazer com que você se adapte a fazer realmente o HIIT. Então o HIIT ele vem aí com uma estratégia muito interessante para você ter resultado e evoluir cada vez mais. Eu vou fazer um evento no dia 22, 23 e 24 de agosto para pessoas que querem emagrecer e tonificar o corpo. E eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, você entra, clica lá, você vai fazer a sua inscrição para participar comigo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e encaminha para um amigo. Tamo junto e até o próximo.